Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. E hoje nós vamos então para a sexta e última parte do passo a passo do boneco do Knuckles. Então, lembrando que o Knuckles é um dos personagens do filme Sonic 2. Então, a última parte que falta para a gente confeccionar é o rabo, a cauda dele, que vai ser feita também na linha vermelha. Nossa linha vermelha, como vocês podem ver aqui, está quase no fim. Então, dá para dizer assim que da linha vermelha, que é a cor principal dessa nossa peça, vai um novelo de linha. Das outras vai só um pouquinho. Então, vamos começar a cauda do nosso boneco. Vamos pegar a linha vermelha e vamos fazer um anel mágico com ele. Dentro desse anel mágico agora, eu vou colocar 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Coloco só 3 pontos baixos, porque eu quero que a ponta da cauda dele fique bem fininha, bem pequenininha. Na segunda carreira agora, nós também vamos fazer 3 pontos baixos. Então, um pontinho para cada um dos pontos da base. Aqui, como é bem pequenininho, não vou colocar marcador, vou contar os pontos. 1, 2, 3. Então, segunda carreira concluída. Vou virar essa parte aqui que eu já fiz para o lado direito. E vamos então para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer 3 aumentos. Aqui ainda eu também não vou usar o marcador, vou contar mais uma vez. Só temos que tomar cuidado que ele é bem pequenininho essa ponta aqui, então ele dá um pouquinho de trabalho aqui pra gente para fazer essas primeiras carreiras. Primeiro aumento, segundo aumento e terceiro aumento. Então, a terceira carreira está concluída e temos 6 pontos baixos. Quarta carreira agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Também vou ir contando apenas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quarta carreira concluída. Quinta carreira agora. Quinta carreira, eu vou começar fazendo um ponto baixo. Um ponto baixo. E a partir daqui, agora, eu vou começar a usar o meu marcador. Na sequência, depois de feito um ponto baixo, vou fazer 2 aumentos seguidos. Então, nos próximos 2 pontinhos da base, faço 2 pontos baixos em cada um deles. Feitos os 2 aumentos, na sequência, eu vou fazer um ponto baixo. E ficaram aqui no final da carreira 2 pontinhos. Nesses 2 pontinhos, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos agora. O ponto baixíssimo é aquele que eu puxo a laçada e já arremato, não pego uma segunda laçada. Faço 2 desses. E finalizo, então, a carreira número 5 com 8 pontos baixos. Agora, nas próximas 2 carreiras, carreira 6 e carreira 7. Nós vamos iniciar essas 2 carreiras fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, marco o primeiro ponto, 3, 4, 5 e 6. Nos 2 últimos pontinhos da carreira, 2 pontos baixíssimos novamente. E eu fiz assim com vocês a carreira número 6, a carreira número 7 é exatamente igual. Então, assim que a minha carreira número 7 estiver concluída, eu retorno com vocês. Carreira 7 finalizada. Carreira 8 agora, nós vamos fazer essa carreira com 8 pontos baixos. Então, nas outras 2 que a gente fez, na 6 e na 7, a gente fez
6 pontos baixos e 2 pontos baixíssimos. Nessa carreira número 8, serão 8 pontos baixos, todos eles pontos baixos. Vou fazer a minha aqui e já retorno. Carreira 8 finalizada. Na carreira 9 agora, nós vamos fazer uma sequência de aumentos. Na carreira 9, então, a gente vai iniciar fazendo um ponto baixo. No próximo, nós fazemos um aumento. E essa sequência, então, de um ponto baixo e um aumento, nós repetimos por 4 vezes no total até finalizar a carreira. Eu vou fazer aqui a minha sequência de repetições e já retorno com vocês quando a carreira número 9 estiver finalizada. Carreira 9 finalizada, temos agora 12 pontos baixos. Nas próximas 4 carreiras, carreiras 10, 11, 12 e 13, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, ou seja, em cada uma dessas 4 carreiras agora, também vamos ter 12 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 4 carreiras aqui. Assim que a carreira número 13 estiver concluída, eu retorno para a gente fazer juntos a carreira número 14. Carreira 13 finalizada. Então, a cauda aqui ela já começa a tomar formato. Os pontinhos baixíssimos que a gente fez aqui, eles fazem essa curvinha aqui, né? E vamos agora, então, para a carreira número 14. Na carreira número 14, eu vou iniciar fazendo um aumento. Então, no primeiro pontinho da base aqui, 2 pontos baixos. Já marco o primeiro desses pontos. Na sequência, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Feitos os 3 pontos baixos, vou fazer agora 4 pontos baixíssimos novamente. Agora, eu quero que ele vire para o outro lado. Então, 1, 2, 3, 4. Feitos os 4 pontos baixíssimos, faço um ponto baixo. E nos 3 pontos que ficaram aqui para a gente finalizar a carreira, faço um aumento em cada um deles. Ou seja, eu finalizo fazendo 3 aumentos seguidos. Um aumento, 2 aumentos e 3 aumentos. Finalizo assim a carreira número 14 e tenho agora 16 pontos baixos. A sequência que eu vou ensinar agora na carreira número 15, nós vamos fazer da mesma forma nas carreiras 16 e 17 também. Então, vão ser 3 carreiras com a mesma sequência de pontos. Então, vamos iniciar essas 3 carreiras, cada uma delas, fazendo 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Na sequência, 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4. E para finalizar a carreira, 7 pontos baixos. Então, essa sequência de 5 pontos baixos, 4 pontos baixíssimos e 7 pontos baixos é a sequência das carreiras 15, 16 e 17. Quando a minha carreira 17 estiver concluída, eu retorno com vocês para a carreira número 18. Carreira número 17 finalizada, vamos então para a carreira número 18. Carreira 18, eu vou iniciar também fazendo 5 pontos baixos. 1, 2, marco o primeiro ponto. Na sequência, agora, eu vou fazer 2 diminuições, uma seguida da outra. Então, vai ser aqui nos nossos pontos baixíssimos. Então, uma alcinha de cada um
dos 2 primeiros pontos baixíssimos, puxo a linha e faço um ponto baixo. Nos próximos 2, uma alcinha de cada, puxo a linha e faço um ponto baixo. E eu finalizo a carreira número 18 fazendo 7 pontos baixos. A gente vai finalizar aqui agora essa carreira número 18 com 14 pontos baixos no total. E as próximas 2 carreiras, a carreira número 19 e a carreira número 20, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, ou seja, cada uma dessas 2 carreiras na sequência agora também vão ter 14 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras de pontos baixos, a carreira 19 e a carreira 20. Terminando a carreira 20, eu já posso arrematar o fio e colocar o enchimento. Assim que eu tiver com essa sequência finalizada, então as 2 carreiras, fio arrematado e colocado o enchimento, eu volto com vocês para mostrar como que ficou, então, a cauda dele finalizada. Finalizei, então, a carreira número 20, coloquei enchimento aqui na peça, na parte da cauda, e até já cortei o fio. A única parte que eu não fiz ainda foi o acabamento, só para a gente relembrar, então. Para o acabamento, eu vou no ponto baixo seguinte da carreira e faço um ponto baixíssimo. Puxo a linha, puxo novamente e arremato. E assim está, então, concluída a parte da cauda do nosso personagem. Então, as carreiras onde a gente fez os pontos baixíssimos, fizeram os detalhezinhos curvados. Então, para ele ficar com este formato aqui. Vamos agora, então, à montagem da nossa peça. Bom, agora, então, a gente já tem prontas todas as partes do nosso boneco. Agora a gente vai precisar montar esse quebra-cabeças aqui. Como que a gente vai começar essa montagem? Vamos iniciar costurando a cabeça com o corpo. Então, nós vamos posicionar o corpo e a cabeça juntos. Vamos colocar uma dessas 2 pontas na nossa agulha de tapeçaria e vamos iniciar a costura. Peguei minha agulha de tapeçaria, vou colocar aqui a linha que eu deixei quando eu finalizei o corpo, para a gente poder começar com a costura. Eu gosto de deixar sempre os acabamentos aqui, a parte inicial, sempre para o mesmo lado. Então, vou deixar a pontinha da cabeça junto com a pontinha aqui do corpo. Então, vou iniciar passando por dentro do corpo e vou, então, passar na cabeça. E a gente tem que só cuidar aqui para não puxar muito enchimento na hora de a gente fazer esses pontinhos, tá? Senão ele vai ficar um acabamento não muito legal. E assim a gente vai começar essa costura. De que forma, então, que a gente vai seguir nessa costura? A cabeça a gente terminou com 16 pontos baixos, o corpo com 9 pontos baixos. Então, praticamente, a gente vai fazer um ponto do corpo para 2 pontos da cabeça, para que ele fique bem costuradinho, bem firme e que não sobrem pontos aqui na parte da cabeça. Então, quando for um ponto do corpo para 2 pontos da cabeça, a gente vai passar a agulha novamente no mesmo ponto do corpo, para então ir para o próximo ponto da cabeça. Eu vou continuar minha costura aqui e já retorno com vocês. Então, a gente finaliza a costura do corpo com a cabeça, deixa as 2 pontinhas juntas e faz um nozinho e esconde esses fios. Se você achar que a cabeça ela tá ficando, não tá ficando firme no corpo,
Tem também bastante gente que utiliza colocar, para fazer como se fosse um pescoço aqui, aqueles tubinhos de cola quente, os mais larguinhos, corta um pedacinho e deixa ele metade dentro do corpo, metade na cabeça, para deixar ele mais firme, se for o caso, tá? O meu eu vou deixar desta forma aqui mesmo. E daí só escondo esses fios. Corpo e cabeça então costurados, arrematei os fios. Agora nós vamos costurar as pernas. Então a gente só dá uma ajustadinha aqui no corpo para ele ficar com o formato certinho. E nós pegamos então as pernas. Deixa eu desenrolar aqui o fiozinho. E nós vamos colocar então uma em cada uma das laterais aqui do corpo. Como a gente tem o lado certo agora do corpo, qual é a frente e qual é atrás, por conta da faixinha que ele tem aqui no peito, a gente cuida para costurar as perninhas bem certinho com os pés para frente. Para isso, a gente pode usar então os marcadores para fixar esses pontos, bem certinho a perna onde a gente quer costurar. Então, a gente vai costurar a ponta aqui da perna na lateral do corpo, mais ou menos aqui. Então, a gente conta 1, 2, 3 na quarta carreira. A gente costura ela mais ou menos aqui. Então, a gente vai colocar os nossos marcadorezinhos, nossos alfinetes, no caso, não são marcadores, para delimitar aqui o lugar onde a gente vai fazer essa costura. Se a gente olhar que ficou um pouquinho torto, a gente ajusta de novo, tira os alfinetes, coloca mais uma vez, para que fique bem retinho. A gente faz isso com as duas perninhas. Pode fazer as duas numa vez só, ou pode fazer uma de cada vez, como você achar que fica mais fácil. Então, eu já prefiro deixar as duas já ajustadas de uma só vez, para que eu consiga enxergar bem certinho o que eu tô costurando e se tá ficando retinho. Acho que ficou bem retinha. Então, agora que eu já marquei aqui onde vão ser as costuras com os alfinetes, vou colocar uma de cada vez as pontinhas dos fios do arremate da perna na agulha de tapeçaria e vou fazer a costura no corpo. Finalizei então a costura das pernas. Eu juntei os dois fiozinhos da costura aqui na parte de trás, e para garantir eu vou fazer um nozinho neles aqui para que não solte. Daí essa ponta de fio vou novamente passar na agulha de tapeçaria só para não cortar já rente ao nozinho. E assim então as perninhas estão costuradas, essa parte está finalizada. Então, coloquei uma ponta, passei aqui pro lado, puxei e corto essa linha. Faço a mesma coisa com a outra. Perninhas, ok, perninhas costuradas. Nosso próximo passo, então, é fazer a costura dos braços. Então, nós temos 2 braços aqui. A gente só tem que cuidar na hora da costura para costurar com os espinhos voltados para fora. Então, a gente vai fazer a costura desta forma aqui. A gente não vai costurar ela bem aqui em cima, tá? A gente vai fazer a costura aqui na altura do última carreirinha onde a gente fez esse pontinho branco aqui, ó. Então, a gente vai também a gente já usa os alfinetinhos aqui para fixar o lugar da costura.
para os 2 bracinhos, um para cada lado, os 2 então sendo costurados bem na lateral, na altura aqui do último ponto, da última carreira que a gente fez pontos brancos quando fizemos o corpo do nosso personagem. Estando bem fixos, agora é só a gente colocar essa linha na agulha de tapeçaria e iniciar as costuras. Vou costurar os braços do meu boneco aqui e já retorno com vocês. Então, fiz a mesma coisa aqui com os braços, terminei a costura, passei a linha por um ponto em comum aqui na parte de trás, fiz o nozinho e agora estou fazendo o corte da parte que sobrou da linha. Então, agora nós já estamos com a cabeça e o corpo costurados, costuramos as pernas e os braços. Agora, nós vamos costurar a cauda dele aqui na parte de trás. Então, a cauda a gente tem aqui. Essa cauda, então, a ponta mais fina, com essa curvinha para cima, ela fica para cima. Coloco ela, fixo ela aqui na parte, bem na parte de baixo, entre as duas pernas. Posso ajustar ela aqui também com os alfinetes para ela não sair do lugar enquanto a gente faz a costura. E só fazer pontos por toda a volta da cauda no corpo ali, para deixar ela presa no corpo. Dessa forma aqui, que vai ficar. Vou colocar um pouquinho mais para cima, eu acho. Ele ficou ela ficou tortinha aqui. Deixa eu só ajustar aqui. A gente vai fazendo ajustes enquanto não está costurado, porque depois de estar costurado, daí fica mais difícil, teria que desmanchar a costura para fazer esses ajustes. Então, a gente vai vendo onde ele fica melhor encaixado. E da mesma forma que as outras partes, vamos colocar a linha que ficou da parte final na agulha de tapeçaria e fazer pontinhos ao redor da cauda, prendendo no corpo. Cauda, então, costurada. Agora, nós vamos montar o rosto dele. Vamos fazer a costura da parte da boca. Fixar aí onde a gente vai deixar a boca. E também os olhos. E agora, a gente tem que ajustar bem certinho para que fique retinho aqui com a frente do corpo. Então, a gente vai fazer algumas, a gente vai fixar essas partes aqui, boca e olhos, com os alfinetes. Então, eu já fixei aqui, então, no rosto do meu personagem, onde vai ficar a boca, os olhos e as sobrancelhas. Eu não fixei aqui o nariz, mas o nariz ele vai ficar basicamente onde a gente tem esse alfinetinho verde aqui. Então, a gente vai costurar o narizinho aqui. Eu vou fazer as minhas costuras, então, vou iniciar com a boca, depois os olhos e, por último, as sobrancelhas, que elas que vão fazer o acabamento aqui dos olhos, né? E assim que eu tiver concluído essa costura, eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai fazer a costura dos cabelos dele. A costura aqui da boca, então, que eu tô começando, eu não tô fazendo
pontos que nem eu fazia no restante. Pega um ponto do corpo, passa por baixo e vai passando. Eu tô passando, então, por dentro de um ponto, passo por dentro do próximo, que daí ele fica praticamente escondida a costura, né? E agora sim eu vou ali na parte do rosto, pego uma laçadinha de algum ponto e passo. Vou no próximo pontinho da base e subo. E olha como ele vai ficando a costura sem marcas. Passo pro próximo. E assim, dessa forma, se você quiser costurar da forma tradicional, também não tem problema. Eu só tô fazendo assim para que a costura não apareça nem um pouquinho aqui, por ser uma parte que é uma costura de vermelho com bege, né? Então, como são duas cores diferentes, eu optei aqui em fazer costura dessa forma para ficar mais delicadinha a nossa costura. Então, já terminei aqui o bordado da boca, dos olhos e das sobrancelhas. Então, os olhos também segui a mesma técnica que da boca, pontos de cima para baixo, ao invés de pegar como a gente estava costurando os demais. Assim como eu fiz lá no passo a passo do Sonic, eu coloquei um pouco de enchimento aqui para dar um volume na boca dele. Agora, então, eu vou costurar o nariz. Então, o nariz ele vai ficar bem aqui, centralizado com as sobrancelhas no meio dos olhos. Então, já coloquei o fio na agulha de tapeçaria e vou costurar ele bem aqui nos pontos centrais da parte bege da boca. Então, finalizada a costura, só arremato o fio e escondo ele por baixo dos pontos. Então, passo por dentro e corto a sobrinha de linha. Vou pegar, esse aqui ficou muito pequenininho, então eu vou pegar uma outra parte de linha preta pra gente bordar um meio sorriso dele ali, bordar os detalhes dessa boca dele. O Knuckles, então, ele é mal-humorado, vamos dizer assim, né? Então, não vai ser exatamente um sorriso que a gente vai bordar. Então, eu vou inserir minha agulha aqui. 1, 2 na diagonal aqui do segundo ponto da correntinha. E vou sair com ele em cima do terceiro, entre o terceiro e o quarto pontos na carreira de cima. Então, um ponto abaixo e um acima da correntinha. Vou deixar uma ponta aqui que depois eu vou trazer de volta pra gente fazer o arremate. E vou aqui passar minha agulha de um lado pro outro umas 3 vezes para dar um volume aqui. Na terceira vez, eu vou sair aqui no espacinho da segunda correntinha. Vai ficar bem centralizado. E agora eu vou puxar esse fio para cá para fazer a parte do sorriso. Só que eu não vou fazer isso numa vez só. Então, eu vou sair aqui, né, a terceira, então quarta, quinta, abaixo da quinta, sexta, não, aqui na quinta correntinha. Vou com ela e saio abaixo da sétima correntinha aqui. Vou ir fazendo como se fosse um bordado aqui mesmo. Volto no anterior e saio mais 2 mais para baixo. E assim vai formando o sorriso. E agora eu retorno, entro novamente aqui e saio lá onde que eu iniciei, para eu ter as duas pontas juntas e poder fazer um nozinho. E assim, então, tá finalizado o bordado da boca. Falta agora apenas costurar os cabelos, os espinhos do Knuckles. Essa linha que sobrou, então, eu passo por dentro da peça e corto a sobrinha dela. Pronto.
aqui está concluído. Falta apenas agora a gente colocar os cabelos, os espinhos. Então, foram 7 os espinhos que a gente fez. Eu deixei eles marcadinhos aqui, porque eu fiz, como eu indiquei que poderia ser feito, né? De 3 tamanhos. O maior, que eu fiz até a carreira número 30, foi um só. Eu fiz 4 até a carreira 29 e 2 até a carreira 27. Então, como que eu vou costurar eles agora? O maior de todos, ele vai ser o cabelo central. Então, eu vou seguir ele no sentido aqui de estar entre os olhos. Só que a costura dele vai ser aqui na parte de trás. Então, a gente vai colocar os cabelos contando aqui a partir do centro. Então, contando aqui a partir da onde a gente iniciou, do nosso anel mágico. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre a 10ª e a 11ª carreira, nós vamos colocar, então, os cabelos. Eu posso ir colocando e já marcando eles. Já colocando o alfinete para marcar o lugar. Então, bem na área central, no mesmo sentido do meio dos olhos aqui, vai o maior deles, o que a gente fez com 30 carreiras. Os 4 que a gente fez com 29 carreiras vão ficar dos lados desse aqui. Então, vamos lá. 1, 2 para um lado e os outros 2 para o outro lado. E por último, os 2 menores que a gente fez com 27 carreiras vão ficar do lado desses aqui, um para cada lado também. Então, eu marquei cada um deles, fixei aqui no lugar com os alfinetes. Agora é só fazer a costura. E daí, assim que a costura estiver finalizada, o nosso boneco está finalizado, que é a última parte que falta. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Então, ele vai ficar dessa forma os cabelos. Próximo do olho, o primeiro, dos 2 lados. Cuidar sempre para manter a mesma linha reta, que eu acho que até eu coloquei no lugarzinho errado, para ele ficar sempre na mesma altura dos 2 lados da cabeça, os cabelos. E aqui, então, só vou fazer essa costura e já mostro, então, para vocês como que ele ficou pronto. Então, o nosso boneco já está praticamente pronto. Vou fazer as costuras dos meus aqui e já retorno com vocês. Eu acabei aqui, como eu deixei um fio bem grande no primeiro, eu tô seguindo com um fio só na costura e depois eu só dou um jeitinho de arrematar esse que ficou. Finalizei aqui a costura do meu boneco, já arrematei todos os fios e então ficou assim aqui o nosso Knuckles pronto, totalmente finalizado. Então, costuramos as perninhas, os braços, a cauda, os espinhos e os detalhes do rosto. Olha só. Ficou ou não ficou muito bonito esse boneco? Conta aqui pra mim nos comentários. Gostou dele? Ficou bonito? E assim, então, a gente finaliza mais essa série de videoaulas de passo a passo. Nessas 6 últimas videoaulas, então, a gente fez o Knuckles, né? O boneco, o personagem lá do filme Sonic 2. Espero que vocês tenham gostado do que viram. Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem essa videoaula para chegar para mais pessoas. E aguardo vocês, então, numa próxima videoaula. Um novo personagem para a gente fazer. Até lá! Tchau, tchau!